ficou aí a pergunta, e se essas fossem as suas últimas 24 horas, como que seria? Como que seria? Amém. Gente, essa série, o nosso intuito, o maior objetivo é te trazer realmente esse senso de urgência. Porque às vezes a gente acha que a gente tem tanto tempo pela frente, né? Eu tenho a vida e toda pela frente. E eu fiquei sabendo essa semana que a OMS declarou o fim da pandemia. É verdade, gente? É mentira? É verdade, ó. Os estudiosos estão me dizendo que é verdade. E aí na pandemia, talvez, a gente teve várias pessoas que tiveram as suas últimas 24 horas. E aí, como que foi? Será que deu tempo de depois eu faço, depois eu penso, né? Não, depois, quem sabe, né? Vamos ver. Então, atualmente a nossa cultura é do imediato. O que eu quero fazer agora? Por exemplo, a moça do vídeo, talvez o que ela queria naquele momento era tomar lá o pote do sorvete. Eu amo sorvete. Quem gosta de sorvete aqui? Pode me chamar, eu vou. João Paulo também, ele também gosta de sorvete. Então, talvez para ela, o que ela mais queria naquele momento era que o mundo acabasse ali em sorvete, em descanso e pronto, acabou, né? Só que e aí? Então, a cada vez, o nosso futuro, ele tem se tornado incerto, o passado, ele não existe mais, né? E o presente, a cada vez que passa, ele é um período que tem se tornado muito extenso. Parece que você está lá, por exemplo, na sua escola e o tempo não passa. Você está lá no trabalho, você conta as horas para ir embora e não vai. Ou você está aqui no Arena e fala assim, meu Deus do céu, essa menina aí está falando aí, não vejo a hora de ir embora para conversar com os meus amigos, sair para comer. E às vezes a gente tem, a cada vez mais, aprendido menos com os nossos erros do passado. A cada vez mais, nós estamos impedindo que as chaves poderosas de ensinamento virem. Porque é meio que uma máxima, né? Falando, virei a chave, uma chave virou em mim, não tem? Tem vários treinamentos aí de coaching que fala, vou te dar uma chave poderosa aqui hoje. Mas eu não vim trazer hoje uma chave poderosa para você. Talvez eu vim trazer, talvez não uma palavra de conforto para você, mas é de uma palavra talvez de confronto, para você pensar como você tem agido na sua vida. Como que você tem lidado aí com a sua vida? Você está no piloto automático do vamos ver, deixa a vida me levar, ou você está sendo protagonista da sua história? Você está colocando Jesus como centro da sua história, amém? Então, a gente precisa perceber que quando a gente não vira essas chaves de aprender os erros com o passado, muitas coisas acabam impedindo da gente de amadurecer, né? Então, por exemplo, a gente vai viver permanentemente de uma forma mediana, acomodados e na nossa zona de conforto. E aí o que acontece? A gente não vai entender que talvez algo precisaria mudar ali. Talvez você na sua zona de conforto, você não quer ouvir uma palavra de confronto às vezes dos seus pais, falando, filho, isso aqui você precisa melhorar. E aí é que pega, né? A gente só quer ouvir o que agrada aos nossos ouvidos, né? Mas a palavra de confronto traz crescimento para nós, amém? Então, as pessoas, a gente precisa entender, como seria possível melhorar o meu futuro? Não valorizar as oportunidades, isso é algo que também impede a gente de amadurecer. Momentos, pessoas importantes que às vezes a gente deixa de valorizar. Eu acho que eu falei aqui da pandemia, né? Porque eu vim refletindo hoje muito pensando, e a cada vez que passa eu penso muito, né? Em outras pregações eu já citei aqui, eu perdi um casal de tios, e essa minha prima que perdeu o pai e a mãe, ela perdeu outros, acho que 3 tios, assim, do mesmo ciclo íntimo, né? E eu fico parando para pensar que talvez ela, que trabalhava no hospital, ela pensava da mesma forma. Todos os dias que ela ia trabalhar, ela pensava, e se for as minhas últimas 24 horas, igual foi do meu pai, igual foi da minha mãe. E aí, recente, essa prima minha casou, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque eu pude ver que, mesmo em meia dor, Deus faz a gente sonhar novamente. E talvez você está precisando de um renovo de Deus hoje, está precisando sonhar novamente. E Deus quer dizer que Ele realiza sonhos.
Mesmo em meio a tantas dificuldades, nós precisamos olhar como se fosse o último dia. Tem um outro versículo, tem alguns versículos na Bíblia, mas um específico, né, que fala sobre os tesouros do céu, né? E os tesouros no céu é muito mais do que aquilo que a gente planta aqui na terra. Porque talvez o que você planta aqui hoje são coisas boas, e você olha para suas mãos e fala assim: Senhor, está aqui, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho tantos mil na minha conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas e o tesouro no céu? Do que valeu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então isso nós precisamos refletir hoje, amém? Então a consequência das escolhas erradas, chega um momento na nossa sociedade que nem... Ah, Carol, eu vou usar droga aqui, vou morrer de overdose? Não, pelo menos eu curti a vida. Ah, não, Carol, eu sei lá, eu perdi meu emprego porque eu faltei? Não, arrumo outro. Dá nada, não. As consequências de escolhas erradas, a cada dia que passa, tem feito menos peso para nós. Eu estou falando nós como sociedade, mas hoje Deus quer mudar isso, para que você possa pensar realmente aquilo que você tem feito. Amém? Então, nós queremos, através dessa série, que você, a partir desses próximos 2 meses, você entenda, né, traga um entendimento no seu coração, que a gente não pode deixar as oportunidades passarem. A gente não pode perder mais tempo sem ter feito algo para ajudar uma pessoa. Eu, esses dias, estava no centro, né, e apareceu uma senhorinha lá. Sou cheia dessa. Eu acho que eu tenho cara de que ajuda o senhorzinho, né, porque ela me pediu ajuda e já foi me entregando o celular 2 vezes já nesses últimos dias. Eu falei, gente, já pensou se eu não fosse crente, fosse uma pessoa de má índole, eu ia sair correndo com o celular dessas velhinhas, mas graças a Deus eu sou crente. Sou crente, viu? E aí, gente, pra mim foi uma coisa simples, ajudar a senhorinha a mexer no Uber, na primeira situação. Para ela foi a melhor coisa do mundo, gente. Ela ficou assim, meu Deus do céu, você fez tudo. E se eu falasse assim, não, amanhã eu ajudo ela, amanhã eu ajudo outra pessoa, ia funcionar? Não, porque o momento de fazer aquilo era naquela hora. E tem coisas na sua vida que não é para amanhã, é para hoje. Talvez você se entregar a Jesus e falar, Senhor, eu quero viver como nunca vivi na tua presença antes, talvez esse momento é hoje. Porque a gente fala tanto da volta de Jesus, só que às vezes a volta de Jesus volta para você. Eu costumo comentar assim, então, Jesus às vezes vem, leva a igreja inteira embora, glória a Deus, aleluia. Mas e se acontece uma fatalidade e Jesus volta só para você? E aí? Então, qual é o legado que você tem construído? O tempo é agora, nós precisamos ter pressa para buscar a Deus, nós precisamos ter pressa para construir o nosso tesouro no céu, não o tesouro na terra, amém? Então, beleza. Então, o nosso tema de hoje, está falando aí, né, já aqui o spoiler, suas últimas 24 horas, né? O que você faria se você tivesse somente 24 horas de vida? Sabe aqueles filmes? Não é a categoria de filme que eu gosto, tá, gente? Mas aqueles filmes que tem uma bomba e o filme inteiro gira em torno de não deixar aquela bomba destruir a cidade inteira. Já viram esses filmes, gente? É o tipo de filme que às vezes o João Paulo gosta de ver e eu não gosto. E, por exemplo, eu vou falar outra categoria então, MasterChef. Deu melhor, né? MasterChef. Os caras lá estão preparando os pratos e tal, e de repente, 5 minutos. 2 minutos. Acabou o tempo. Do nada, isso mesmo, do nada. E aí? O que você faria se hoje fosse as suas últimas 24 horas? E aí, eu não sou muito boa de matemática, mas eu pesquisei aqui. E nas nossas 24 horas, nós temos 1.440 minutos. O segundo, você quer saber? Deixa eu pensar aqui, tô brincando, eu anotei aqui. 86.400 segundos. Aí já pegou muito pesado. Eu sou de humanas, não sou de... Alguém quer arriscar sem pesquisar? Gente, então nos é entregue todos os dias. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor
são renovadas todos os dias. Então, todos os dias, a hora que você acorda, ou sei lá, como você gosta de contar suas 24 horas, talvez você goste de contar a partir da meia-noite. Então, sei lá, você está dormindo, você já tem ali depositado 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos. E aí você tem nas suas mãos a oportunidade de escolher como você vai investir, gastar, usufruir desse tempo. E aí? Como é que você tem gastado esse tempo? Então, há dias que parecem muito longos, outros dias parecem curtos, mas na verdade todos nós temos a mesma quantidade de coisa. Tem dia, gente, que eu faço uma lista daquilo que eu preciso fazer para mim pelo menos me sentir produtiva, porque tem dia que parece que eu não fiz nada. Eu falo, nossa, mas tanto tempo, parece que eu não fiz nada, meu Deus. E aí essa semana teve um dia que eu fiz uma lista, né? Acordei bem cedinho. E aí fiz uma lista. Até orar por uma situação específica eu coloquei lá. Orar, nananana. Ler, nananana. Ouvir louvor. Gente, foi detalhado. Sabe por quê? Porque se eu deixo... Ah, não, Carol, depois eu leio a Bíblia. Não vai. Ah, não, depois eu oro por essa situação. Não vai. E aí eu lembro que na pandemia teve várias situações. Vou me expor aqui. Eu acho que eu gosto de me expor, né? Várias vezes na pandemia, quando aparecia alguém doente, eu falava assim, não, vamos orar sim. E às vezes eu orava só ali no meu coração, falava, Senhor, abençoa lá e tal. Não tinha um fervor na oração, não fazia, sei lá, um jejum e tal. E aí, em vários momentos, principalmente quando eu perdi pessoas da minha família, eu me senti um pouco culpada, falando, Deus, será que se eu tivesse orado, talvez o resultado tivesse sido diferente? Deus, mas será que se eu tivesse feito algo diferente, teria, né? Uma consequência diferente? E aí eu quero te dizer que às vezes a diferença é realmente como a gente escolhe usar isso tudo, o nosso tempo, a nossa vida. Então, Jesus, ele nos ensinou, né? O que a gente deve fazer? E aí hoje eu vou falar alguns pontos aqui para vocês. Primeiro eu quero abrir com vocês lá em Lucas. Lucas 22, 42. E antes da gente ler, eu quero perguntar de novo para você. Se eu te entregasse um cronômetro agora, valendo a sua vida, só 24 segundos, o que você faria? O que você faria aí da sua vida? Pensa aí, a gente vai ler o versículo, ó, 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui a gente está falando aqui do momento em que Jesus foi pego lá para ser crucificado, né? E Jesus, ele sabia que aquilo ia acontecer com ele. Jesus, ele já estava ali, né? Sabendo. Ele até falava para os discípulos e os discípulos falavam assim, para com isso, mestre. Para de falar isso, larga de ser bobo. E aí Jesus falou, né? No momento que ele foi preso, ele falou, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus, nas últimas 24 horas, ele poderia muito bem ter estralado o dedo e falar assim, a partir de agora, sumam todos. Ele fez isso? A partir de agora, eu vou mandar matar todo mundo. Jesus não fez isso. Então, primeiro, Jesus, ele entendeu o propósito dele é maior do que ele mesmo. O propósito que Jesus teve foi morrer por você. Era muito maior do que ele mesmo. Então, eu quero te dizer hoje que o seu valor é o sangue de Jesus. Jesus, ele poderia, se for preciso, Jesus vai morrer quantas vezes foram necessárias para você. Mas e como você tem valorizado o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus? Quando a gente pensa que a gente tem apenas 24 horas, a gente às vezes pensa em satisfazer a nossa vontade, né? Tinha uma época que eu tinha conheci umas pessoas que era assim, ó, Jesus está voltando, hein? Aí a pessoa falava assim, não, pera, eu tenho que casar primeiro. Aqui não tem ninguém assim, né? Glória a Deus, todo mundo esperando no Senhor, amém. E aí, às vezes a gente pensa assim, ó, Jesus vai voltar agora, 10 horas da noite, e aí? O que a gente
pensa, meu Deus do céu, deixa eu ligar para minha mãe para falar que eu amo ela. Meu Deus do céu, eu não comi aquela comida gostosa que eu deixei lá para comer depois que eu chegar do Arena. Meu Deus, e agora? Tantas coisas, tantos sonhos que às vezes a gente pensa, ah, não, depois eu realizo. Ah, não, depois eu faço, né? E aí? Do que valeu isso tudo? Então, talvez você esteja pensando que se tivesse apenas esse tempo, você faria uma festa para sair, para beber à vontade. Talvez você ia para casa, você se trancaria, assistia filmes, séries, comeria coisas gostosas. Talvez você ia querer passar o dia com alguém, chorar, viajar, sumir, sei lá. Eu gosto muito de assistir filme nesse sentido, gente, dramático, assim. Tipo, a pessoa recebe lá o diagnóstico que ela tá super doente. É só filme, tá, gente? Mas eu choro parecendo sei lá o quê. Não assistam. Não assistam. Vão assistir filme de alegria, em nome de Jesus. Mas eu sempre assisti muito esses filmes, né? E eu sempre me colocava na posição da pessoa. Eu falava, nossa, já pensou se eu tivesse só uma semana de vida? O que eu faria? E aí, eu pensando sobre isso, né? Quantas vezes a gente para e fala, não, porque se eu pudesse, eu gastaria... Tem até algumas teorias, o João Paulo até me lembrou à tarde, enquanto eu estava preparando a palavra, que tinha algumas teorias de que o mundo iria acabar, né? Nos anos 2000, depois foi 2012, né? E agora eu nem sei mais, gente, eu quase não assisto jornal. Mas a gente lembrou que, perto dessas épocas, muita gente vendeu tudo que tinha. Falou, o mundo vai acabar mesmo? Ah, vou fazer dívida aqui, se eu morrer eu não vou ter que pagar mesmo? Não é? Vou falar meu sonho de infância, gente. Se vocês me julgar, Deus está vendo, tá? Meu sonho de infância era que se acontecesse isso do mundo acabar, eu entrar dentro de um supermercado, comer tudo. Isso é sonho de criança, tá, gente? Comer tudo que eu quisesse e não pagasse nada. Era sonho de criança, gente. É sonho de criança, eu já sou grande. Hoje meus sonhos são outros, que muitas vidas conheçam a Jesus, vão para a glória comigo, que minha família se converta. Mas vai falar que ninguém nunca pensou nisso? Não? Ah! Então, gente, Jesus ele está nos mostrando o caminho aqui, né? Ele decidiu submeter à vontade de Deus. Jesus ele é aquele que vai nos ensinar no passo a passo ali. Nas últimas 24 horas, ele poderia falar assim, Deus, eu já vivi, Pai, eu já vivi tudo aquilo que o Senhor mandou, já lidei com esse povo aqui, que já deu muita dor de cabeça, já fui testado por várias formas, então agora acabou, não quero mais. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele entendeu o propósito que ele tinha em vir na terra, em morrer por nós e entregar essa chave para nós, amém? Então, se você está aqui pela primeira vez, se você está frequentando uma arena, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tem alguém aqui com 15 anos, gente? William, isso mesmo. Nem conto eu, né? Então, talvez você está falando assim, Carol, mas eu quero, né? Não sei o que eu quero. Querido, eu quero te dizer, independente de qual o seu nível de relacionamento com Deus, você está sendo chamado hoje para viver a vontade de Deus. Você está sendo chamado hoje para viver, não somente essas próximas 24 horas, mas a nossa vida de 24 em 24 horas, Deus está te chamando para viver pelo propósito dele, amém? E aí, quando a gente decidir viver o propósito de Deus, essas 24 horas não vai ser nada na presença de Deus. Lá na glória vai ser muito mais do que 24 horas. Aqui a gente nega a nossa vontade, aqui a gente deseja viver aquilo que Jesus tem para nós, mas lá na glória nós seremos recompensados e teremos a coroa da vida, amém? E aí o segundo ponto Jesus orou. A verdade é que mesmo a gente tendo esses 1440 segundos, eu nem vou perguntar para não expor ninguém, mas vou falar uma coisa que um dia eu ouvi o Bispo Divino falando e eu falei, tá vendo? Não é só eu. A dificuldade que nós temos de orar. Jesus, no momento ali das últimas 24 horas, ele era o próprio Deus, ele poderia muito bem falar assim, não vou falar com
com meu pai não, porque tô bravo com ele que ele mandou eu vir aqui morrer. Não, o que Jesus fez? Ele orou. Ele decidiu tirar aquele tempo para ter uma comunhão com Deus. E mesmo nós, às vezes a gente tem essa dificuldade de orar nem sequer 5 minutos, 10 minutos que seja, né? Então eu vou reforçar aqui o convite, vou aproveitar. Venha para a vigília, gente, é um momento tão bom de você se conectar com Deus, de você orar realmente, ter esse momento de adorar a Deus e cantar, e ninguém vai ficar te forçando, é um momento de muita liberdade, amém? Então, ao invés de Jesus usar o tempo dele para fugir daqueles que levariam ele para a morte, Jesus orou. E a oração é a nossa conexão com Deus. E talvez a gente tenha usado mal as nossas horas do nosso dia, os nossos minutos, pelo simples fato da gente não buscar a Deus. Por essas horas, às vezes, serem improdutivas, insuficientes. Às vezes, você está confiando o seu tempo somente em suas próprias mãos, em vez de colocar a sua vida, a sua casa nas mãos do dono do tempo. Então, eu falei aqui, né, que tem alguns dias que eu tenho que fazer a listinha, mas já fiz listinha de colocar lá o devocional para fazer, gente. Às vezes a pessoa fala assim, não, líder, já acostumou já orar, ler a Bíblia, jejuar. Não, a cada dia que passa, nós precisamos renovar isso, falar, Deus, eu quero sim, eu vou, e é negar nossos desejos, nossas vontades, e falar, não, eu vou sim orar, eu vou sim ler a Bíblia, amém? O terceiro ponto, gente, eu quero ler em Isaías 54, do 4 até o 6. Isaías 54, do 4 até o 6. Quem for abrindo, grita IV. Ixi, cadê os alunos do IV, gente? Ufa! Isaías 54, do 4 até o 6. Podemos ler? Vou ler aqui no telão, ó. Não tenham medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude. E se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador... Eu acho que está errado o versículo, gente. Espera aí. É o 53, desculpa. Desculpa, Dudu, é o 53, gente. Quem anotou, risca aí, coloca 53. Quem sabe faz ao vivo. Isaías 53, 4 ao 6. Vamos lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então esse aqui é o terceiro ponto que fala sobre o sacrifício de Jesus por nós. E o terceiro ponto que eu quero trazer hoje para vocês é que Jesus, ele levou a cruz por você. E se você for olhar, eu acho legal, o João Paulo é muito inteligente, gente. Amo meu marido. E aí, às vezes ele traz assim umas coisas assim que eu falo, meu Deus, eu nunca pensei nisso. E toda vez que a gente vê aquelas cenas do filme Paixão de Cristo, eu nunca reparei que a cruz de Jesus era muito maior do que ele. Porque aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era nossa. Carol, mas eu sou baixinha. Não era minha, não. Era assim. Era assim porque Jesus está falando aqui nesse versículo que ele levou todas as nossas doenças, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que talvez você pensa assim, eu não sou merecedor. Não, Jesus, ele te fez merecedor. Ele te fez filho. Ele te fez ali participante disso. Amém? Então, os nossos pecados, as nossas doenças, os nossos defeitos, o castigo que era nosso, ele levou. Ele levou a cruz por você. Está na hora de você também tomar a sua cruz.
Ah, Carol, mas então você quer que eu venha aqui e realmente morra crucificado igual Jesus? Não. Eu quero te dizer que na vida você precisa enfrentar a cruz em alguma situação. Às vezes você vai precisar negar a sua vontade de, no dia do Arena, você ficar lá na sua casa, deitado, assistindo Netflix e você veio. Ou então, no dia que você tem célula, seu líder está lá te ligando, você fala assim, nossa, mas eu estou tão cansado, não vou não. Isso é negar a sua carne, a sua vontade. É tomar a cruz. Talvez a sua cruz seja abandonar o mundo. Eu quero ler o último versículo, que é Lucas 9, 23. Lucas 9, versículo 23. Vou ler aqui na minha versão esse versículo, gente. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, esse versículo está falando que diariamente nós vamos precisar tomar a nossa cruz. Diariamente você vai precisar renunciar, tomar a sua cruz pelos vícios, pelo mundo, pelo egoísmo, pela desobediência. Então eu quero te dizer hoje, tome a sua cruz, abandone o mundo e siga Jesus. Tome a sua cruz, abandone o vício e siga Jesus. Tome a sua cruz, abandone a pornografia e siga Jesus. Tome a sua cruz, abandone o seu ego, abandone o seu orgulho e siga Jesus. Porque a sua distância de ter acesso ao amor de Deus talvez é o seu orgulho, que não deixa você se entregar verdadeiramente, que você não deixa se abrir verdadeiramente para ser curado. Então, eu quero te motivar hoje e ensinar você que você use o seu tempo, as suas 24 horas, não sei restantes, ou as próximas e próximas e próximas. Eu declaro que nós viveremos muito para levar a palavra de Deus adiante, nós viveremos muito para trazer alegria, a palavra de Deus para essa geração, amém? Então, que você use o tempo para tomar a sua cruz. Para quando chegar o grande dia, você trocar a sua cruz por uma coroa. E deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas cruzes que nós precisamos carregar. E Jesus, ele já carregou outras por nós. Ele deu a vida, ele deu o amor, ele derramou o sangue, a cura sobre nós. Mas chegou o momento de você falar, Carol, eu preciso tomar a cruz por isso. Carol, eu preciso tomar a cruz porque eu sou muito rude com a minha família, eu não tenho tempo de qualidade com Deus. Carol, eu preciso levar a minha cruz de dormir um pouquinho mais e não conseguir fazer um exercício, cuidar da minha saúde. Carol, eu preciso tomar a minha cruz de negar ali, por exemplo, a minha gula. Tantos pecados que o mundo oferece hoje, tantas coisas que nós estamos suscetíveis. Mas, querido, eu quero te dizer que Deus nos chamou para viver Romanos 12, 2. Para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo. Não se amoldar ao padrão do que a sociedade está falando o tempo inteiro. Você foi chamado para ser luz nessa terra. Você foi chamado para adorar a Jesus em todo o tempo. Então, se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa carregar a sua cruz. Você precisa carregar a cruz de falar não quando os seus colegas lá na escola falam, mas todo mundo faz, por que você não vai fazer? Amém, glória a Deus. Você não é todo mundo, você é filho de Deus, escolhido, exclusivo, amém? Glória a Deus. Então eu não sei se você tem 24 horas da sua vida, em nome de Jesus, que a gente tenha muito mais, né? Quero participar da vigília, quero participar da Santa Convocação, quero participar de tantos eventos que a gente tem. Mas se hoje for meu último dia, como é que eu vivi? Se hoje for meu último dia, como é que foi? E aí, às vezes, a gente vai ter diversos anos pela nossa frente. Mas o que a gente vai fazer daqui para frente? Pode determinar
não somente o nosso próximo dia, mas o nosso futuro não só aqui na terra, mas o nosso futuro na eternidade. Você quer passar a eternidade onde? Com Jesus? Ou onde vai ter ranger de dentes, choro, dor, tristeza, agonia? Eu quero viver com Jesus. Esses dias o João Paulo falou um negócio para mim, eu acho muito legal. Lá em Apocalipse fala que lá terá ruas de ouro e tal, né? Vocês lembram? Lá em Apocalipse fala. É isso, amor? Lá vai ter ruas de ouro e não sei o quê. E aí o João Paulo falou um negócio e pá, na minha cabeça assim. E ele falou que lá, na eternidade, o ouro não vai servir para mais nada, a não ser pisado. Então a nossa eternidade com Deus, ela vale muito mais do que o ouro. Ela vale muito mais do que talvez qualquer outra coisa. E eu quero que você hoje faça um bom uso do seu tempo. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Veja a sua história ser completamente transformada. Quando a gente estava aqui no momento da ministração, né? O Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração onde eu estaria se algum dia eu não estivesse aqui no Arena e alguém me empurrasse falando assim, vai lá, aceita Jesus. Ou então o meu líder, eu tinha 12 anos, gente. Esse ano faz 15 anos. No final do ano vai fazer 15 anos que eu fui para o Revisão de Vidas. E onde será que eu estaria se não tivesse um líder lá? O William tá ali, meu líder. Gente, o William, guerreiro, glória a Deus. Onde será que eu estaria se eu não tivesse na presença de Deus? E talvez é você que precisa também trazer essa reflexão para você. Onde você vai estar se você não estiver na presença de Deus? Porque Satanás, ele seduz a gente de tantas formas. E eu já vi tantas pessoas perdendo a sua vida por coisas tão banais. Os prazeres deste mundo, eles são passageiros. Tanta coisa passageira, mas o que vai valer realmente a pena é aquilo que é para sempre. O que vai valer de verdade é a presença de Deus que você sentiu em algum dia especial e te marcou. Eu lembro exatamente, gente. Eu acho que eu vou falar aqui, talvez você não se enquadre, tá? Mas eu já passei por crises na minha vida com Deus. E eu lembro que um dia específico, eu estava sozinha em casa, e os meus amigos e a minha irmã, e todo mundo foi para um churrasco e eu fiquei sozinha em casa. Gente, eu só chorava. Sabe aquele chorar de soluçar, assim, que eu ficava assim, ai, por que Deus? Por que não eu? E eu me sentia a menos amada do mundo, né? E eu lembro que nesse dia me marcou muito, porque foi o dia que eu decidi receber o amor de Deus na minha vida. E talvez você está passando por situações que você precisa olhar para o alto e falar, Senhor, obrigada porque o Senhor me deu a vida. Senhor, obrigada porque eu tenho não somente 24 horas, mas eu tenho tanta história já para contar e tanta coisa ainda daqui para frente, em nome de Jesus, né? Mas eu queria que a gente refletisse isso. E eu quero que talvez você já frequentou uma igreja, talvez você servia a Deus e se desviou por algum motivo. Eu quero que hoje a gente pudesse fazer uma oração. Eu quero que todos se coloquem de pé e que você feche seus olhos. Quero chamar o pessoal do louvor, por favor. E eu quero que você repita uma oração comigo, como se fosse a primeira, mas também a última, com toda a intensidade. Fica um pouco estranho, mas eu acho que você entendeu. Então feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu quero ter um novo começo. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Renova a minha aliança com o Senhor hoje. E que o Senhor faça grandes maravilhas na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero que você que fez essa oração pela primeira vez, ou renovando a sua aliança com Deus, eu quero conhecer você, quero fazer uma oração
direcionada para você. Chega aqui perto de mim, por favor, quem fez essa oração, ou você está renovando a sua aliança com Deus. Pode vir, pode vir. Oi, como é que é seu nome? Rafael. Mais alguém? Não precisa ter vergonha, gente. Eu sou gente boa. Tem mais gente? Olha aí, chegando mais. Como é que é seu nome? Amém, gente. Eu quero dizer para vocês, vou falar para todo mundo ouvir, tá? Para vocês não ficarem curiosos. Mas eu quero dizer para vocês que esse é o primeiro passo. De talvez falar, Senhor, eu quero uma transformação na minha vida. Eu quero viver algo novo. E eu quero dizer para vocês que isso que vocês fez não é em vão, talvez dá um pouquinho de vergonha, mas todo mundo aqui já passou por isso, todo mundo aqui já se sentiu amado de alguma forma. Mas a palavra de Deus fala que quando uma pessoa, ela volta para os caminhos do Senhor ou reconhece Jesus como Senhor e Salvador, há festa no céu. E a partir de agora, vocês fazem parte de uma nova família. E eu quero que você olhe essa nova família que tem aqui para vocês. Família para vocês. E eu quero orar com vocês. Eu falei que orar, né? Então feche seu olho aqui que eu vou orar rapidinho com vocês. Senhor, eu quero te agradecer por cada um que veio aqui na frente hoje, seja renovando ou fazendo uma nova aliança com o Senhor. Meu Pai, eu declaro que a partir de hoje seja um novo tempo, que a partir de hoje, meu Pai, o Senhor traga força, traga, Senhor, em nome de Jesus, novos sonhos, traga vida. E, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam viver sempre na Tua presença, realizando sonhos, levando a Tua palavra adiante, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu falei, eu falei que a gente é uma nova família, né? Você viu aí a galera, a nova família, todo mundo lindo, maravilhoso. Mas aí a gente precisa de alguns dados e dar um presentinho pra vocês. Eu quero que você segue aquele rapaz que tá com a plaquinha amarela lá. E ele vai pegar os dados de vocês e entregar um presentinho, tá bom? Pode ir lá. Uhul! E agora, volta aqui que o Arana não acabou não, gente. Não acabou não. E agora eu quero que você que ficou aqui, talvez você fale assim, cara, eu já tenho aqui 10 anos de crente, 5 anos de crente, 3 anos de crente. Eu já vim aqui 1 mês, 2 meses, eu não sei, eu não estou interessada em saber qual o seu título, qual o seu nível de intimidade com Deus. Mas eu quero que você hoje, se você sentir liberdade, que você venha para o altar e que você busque em Deus esse renovo, que você busque em Deus realmente ser renovado hoje. Então eu quero convidar você, se você sentir liberdade, vem para receber esse renovo de Deus, amém? Eu procurei em outro lugar tantas pessoas e tantas coisas. Eu procurei em outro lugar tantas pessoas e tantas coisas. Descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto
em outro lugar, em outras pessoas e tantas coisas eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. O mais alto que você puder, diga. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, oh, eu quero, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar e sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Você que já recebeu a unção, só fique de pé no seu lugar. Queridos, eu quero orar com vocês. E eu quero dizer que talvez você, por algum motivo, você ficou constrangido de vir aqui na frente, mas você ainda pode receber esse rio de Deus. O Espírito Santo fala muito comigo com esse louvor, porque fala que a gente vai mergulhar, vai fluir, né? E tem uma passagem que fala muito forte ao meu coração, que é o momento da mulher samaritana. Ela era das mais rejeitadas da face da terra. Até ela fala para Jesus: Jesus, mas o Senhor tá doido? Me pedir água? Quem é você? Ela não falou Jesus, né? Ela nem sabia. Quem é você? Não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Mas eu quero te dizer hoje que não importa qual classe você está se sentindo, se você está se sentindo rejeitado, se você está se sentindo enfraquecido. Querido, o amor de Jesus é como se fosse um grande oceano. Só que você está com medo e você está só pondo o dedinho falando assim: nossa, mas está tão gelada a água, né? Vamos supor que aqui é o oceano de Jesus. Aí você fala assim: ah, não vou não, tá gelado demais. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Mergulhe no amor de Jesus hoje. Eu quero que você mergulhe
de uma forma como você nunca mergulhou, que você busque como você nunca buscou. E você que está aí atrás e sentir liberdade, venha pra frente que a gente vai cantar de novo esse louvor. A gente vai adorar Jesus com todo o nosso ser e falando: Senhor, eu sinto o teu fluir aqui. Senhor, eu sinto a tua vida aqui hoje. Eu quero, Senhor, beber das tuas águas. Eu quero, Senhor, beber da tua fonte. Então eu quero te convidar hoje para a gente terminar essa arena louvando ao Senhor com toda a nossa intensidade. Amém? Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Diga, eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Suas vozes declaram: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. de todo o seu coração. Arena Jovem, declare: sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Diga: teu rio, Divina aqui, sinto fluir teu rio de vida aqui. Queridos, eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos sentir o teu fluir na nossa vida. Senhor, nós falamos aqui sobre as nossas possíveis últimas 24 horas de vida, mas nós sabemos que no Senhor nós temos vida e vida em abundância, que no Senhor nós temos vida e vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, que o teu rio venha nos enchendo, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, com os frutos do Espírito Santo sobre nós. Meu Pai, que esse arena fique marcado para sempre, como a arena que o Senhor marcou a nossa vida de uma forma especial. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, viver de forma leviana, mas nós queremos viver, Senhor, segundo a tua vontade. Nós queremos viver, meu Pai, assim como Cristo viveu na terra, como o maior exemplo, como Cristo determinou que nós possamos ter vida em abundância, que através do rio que flui do trono de Deus, da presença de Deus, da cruz de Jesus, nós possamos ter vida, ter soluções, ter os nossos sonhos realizados. Então, a partir de hoje, meu Pai, que o Senhor renove as nossas forças. Senhor, eu declaro em nome de Jesus sobre todas as equipes o avivamento que vem do Senhor.
Meu Pai, eu declaro hoje, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença. Meu Pai, inundando o nosso ser, que o Senhor nos leve em segurança, meu Pai, por onde nós formos. Abençoe, Senhor, os nossos estudos, as nossas famílias, que o Senhor nos proteja e que a cada dia o Senhor traga sobre nós as Tuas bênçãos, a Tua graça e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém?